Paz do Senhor, professores, como é que vocês estão? Estamos já na reta final, quarto trimestre, chegando no final do ano e a gente nesse trimestre abençoado falando sobre a vida, as lições do apóstolo Paulo. Então a gente vê que a revista dos juniores, aquelas crianças de 9 a 10 anos, bem espertas, que gostam de aprender a palavra de Deus, estão com toda a vontade no domingo. E você, professor, com certeza se preparou, se organizou para ter aquele domingo abençoado na EBD, Escola Dominical. Aqui quem fala com vocês, quem conversa é a tia Iris, que vocês possam também ter um grande proveito dessa aula, tá certo? E vai aí comentando com a gente, vai falando e a gente com certeza está aqui para compartilhar a palavra do Senhor e receber de vocês também aí uma dica, orientação, dar aquele feedback e com certeza a obra vai crescendo do Senhor, a palavra do Senhor para os pequenos, porque cada dia a gente vai melhorando. E a lição número 11, a gente vai falar sobre Timóteo, um discípulo obediente. Quando a gente fala de Timóteo, a gente fala de obediência, porque foi um jovem que começou a sua história com obediência e com certeza é lição para os pequenos, porque eles gostam, eles ficam ali prestando atenção e conhecem os personagens da Bíblia. E nesse domingo, professor, com certeza você vai enfatizar muito na palavra, no nome Timóteo, porque quando a gente repete, quando a gente começa a falar, os pequenos começam a guardar, a memorizar e eles guardam no coração. E quando em algum momento da sua vida, nos cultos, em alguma trajetória, se ele escutar a palavra Timóteo, o nome Timóteo, ele vai saber quem era Timóteo. E lição para a tua vida é lição para a vida dos pequenos. E o professor já começa em casa, já orando, pedindo a Deus, se consagrando para que no domingo seja aquela aula abençoada. Então, como a gente disse, o título é Timóteo, um discípulo abençoado, obediente, um discípulo disposto a fazer a vontade do Senhor, orientado ali por Paulo. Quando a gente fala de Paulo, a gente fala de um homem de Deus, um homem comprometido, um homem a qual tinha prazer em se gastar na obra do Senhor. E muitas vezes, professor, você pode se achar um pouco cansado diante da trajetória e se dizer, meu Deus, eu vou parar um pouquinho, mas olhe para a história de Paulo. Ele disse que não tinha sua vida como preciosa, contanto que ele gastasse, que ele investisse na obra do Senhor. Então, professor, o teu trabalho não é vão. Invista na obra do Senhor, tá certo? Nas crianças a qual você está levando a palavra de Deus, vai ser bênção para a vida deles e a tua obra, o que você está fazendo, o Senhor está registrando. Quando a gente começa a aula, a gente falou sobre Timóteo e você sempre repetindo o nome dele, porque as crianças vão pegando. Tia, é Timóteo? Quem era Timóteo? Ele começa logo, a questionar e você começa ali a introduzir. Eu trouxe uma ideia bem legal que você, professor, pode mudar um pouco para meditar. A gente sabe que o para meditar é essa leitura que a gente faz durante a semana, a qual dá oportunidade para a gente manejar, para a gente ter mais intimidade com a Bíblia. Para a gente fazer um diferencial, porque tudo para as crianças é diferente, é novidade, vocês podem observar que eu coloquei aqui na bancada essa caixa aqui e quando você, professor, leva qualquer objeto para a sua sala de aula para ensinar, eles dizem, tia, o que é essa caixa? O que é que a senhora vai fazer? Então eu trouxe aqui uma ideia bem legal para você, para o para meditar. E aqui dentro do para meditar, você já vai colocar em destaque, tá certo? Eu coloquei os cartãozinhos, que são aqui os versículos que tem durante a semana. Como a gente sabe que a gente não tem esse acompanhamento durante a semana com as crianças, e elas às vezes não conseguem fazer com os pais, você, professor, vai fazer. E você vai pegar, chamar cada um deles, e eles vão escolher um dos cartãozinhos. E nos cartãozinhos, o que é que tem? Os versículos que tem para meditar. Ou seja, na segunda-feira, 2 Timóteo, capítulo 3 e 10. E cada um deles vão pegar o cartãozinho que tem a referência bíblica. E quem pegou, vamos dizer, Provérbios 19, 20, vai ler o versículo. Então, é uma maneira diferenciada, muito simples, porém que traz uma diferença no momento do para meditar, que é um momento que traz a história contada no domingo. E você, professor, traz o aluno ali participativo, porque quando ele pegou aquele quadradozinho, aquela trinchinha ali que tem o para meditar, o versículo, ele vai rapidamente procurar o livro de Timóteo. E quando ele encontrar o livro de Timóteo, ele vai ler o versículo a qual estava a referência no cartãozinho que ele pegou.
super simples, super diferente, mas é uma novidade no domingo, porque as crianças gostam de novidade, mas sempre baseada na palavra de Deus, de acordo, né, com os ensinamentos e sempre trazendo a Bíblia, porque não adianta o professor falar tanto no domingo, fazer dinâmica, tanta coisa e não colocar o centro ali, que é a palavra do Senhor. E para as crianças também ter intimidade com a palavra. Quando as crianças têm manuseio na palavra, quando elas têm intimidade, fica mais fácil dela encontrar o livro de Mateus, o livro de Marcos, o livro de João. Então é uma criança que manuseia a Bíblia. E no domingo aquilo vai se tornando para ela íntimo, porque ela conhece a palavra de Deus. E você, professor, é um grande responsável por isso. Então é bênção na tua vida, é bênção na vida das crianças e com certeza você já começou a aula ali no domingo totalmente diferente, tá certo? E agora a gente entra na história. Sempre vem no nosso manual as figuras que são de suma importância, né? Talvez, professor, você não tenha acesso às figuras, mas você pode aí desenhar, você pode contar da sua forma, mas diante da palavra de Deus, tá certo? A gente vê aqui que Timóteo era um líder da igreja de Efésios. Aí você já vai contando para as crianças a história de Timóteo. E diz que ele era muito jovem, mas Paulo escreveu 2 cartas para ele, que é 1º e 2º Timóteos, né? Que contava várias orientações, conselho, a qual ele devia ali se orientar para cuidar daquelas igrejas. E a gente sabe da grande responsabilidade de cuidar de um povo, cuidar da igreja, e porém Timóteo era muito jovem. Mas ali Paulo estava deixando instruções, conselho e orientações. E é bênção para a tua vida, professor. E você vai colocando as figuras e ali vai colocando para as crianças, porque as crianças gostam de tocar. Se elas quiserem, você faz aqui um círculo diferenciado para sair um pouco, né, do normal da aula. E passa para elas figura. E você pode dizer, sabe qual era as características que Timóteo tinha? Ele tinha um comportamento excelente. Ele era jovem, porém ele era comprometido ali com aquilo que o Senhor deu. Ele era dedicado à leitura da palavra de Deus. Eu trouxe essa Bíblia aqui, tá certo? Num tamanho com certeza maior, para que seja já chamada a atenção quando os pequenos entrarem na sala de aula. E você, professor, dá ênfase à palavra de Deus. Lê a palavra de Deus todos os dias. Coloca isso no coração das crianças. A tua repetição, o teu ensinamento, a preocupação em priorizar a palavra de Deus. Então, fala isso para os pequenos e será bênção. Também a responsabilidade ali de Paulo era para falar para Timóteo pregar o evangelho e falar com firmeza, com coragem, com ousadia, porque a gente sabe que a palavra de Deus ela é poderosa, é bênção para nossas vidas. E ali Timóteo, ele era um servo fiel. E a gente vê que Paulo já estava no final da sua vida, no final da sua trajetória, mas ele deixou aquele legado, aquele ensinamento que não só serviu para Timóteo, mas para nós também. Então você, professor, está trazendo no domingo esse legado para as crianças. Incentive a elas ler a palavra de Deus, incentive a ler o livro de 1 Timóteo, 2 Timóteo, e será bênção na vida dela. Terminando aqui as figuras também, a gente vê aqui que Timóteo também aprendeu muito cedo. E fala da sua mãe Eunice, a responsabilidade da mãe. E a gente sabe que muitas vezes a mãe dos pequenos, às vezes não são evangélicas, mas os pequenos vão para a igreja porque alguém da família leva, a tia da escola dominical passa na rua e convida. E você, professor, de certa forma está ali numa responsabilidade de mãe, de professor, de mestre, ensinando. E Timóteo, ele teve a sua mãe Eunice, a sua avó Lóide, e foi aprendendo a palavra de Deus. Uma grande responsabilidade, mas a qual deixou um legado muito firme na vida de Timóteo. E a gente vê a importância de ensinar a palavra de Deus aos pequenos. Talvez alguém pode banalizar e dizer, mas por que tanta exigência? Por que tanta coisa? Livros para ensinar as crianças tão pequenas? A palavra de Deus diz, né, que dá a gente colocar na tábua do nosso coração, andando, falando, e eles vão meditando, e eles vão colocando e vão vivendo com certeza. Então, Eunice e Lóide, a mãe e a avó de Timóteo, com certeza deixaram um legado para ele. Sem falar que Paulo, como a gente começou a história, a trajetória, deixou ali conselho, orientação, e a palavra de Deus diz que no multidão de conselho,
a sabedoria. Não deixe, professor, de orientar os seus alunos, de falar para ele quanto é importante a presença do Senhor na vida deles e como é que a gente consegue essa presença do Senhor, buscando a Ele com interesse de coração, com amor, falando do amor de Cristo, da história do Senhor, e com certeza vai dar tudo certo, vai ser bênção na tua vida, vai ser bênção na vida do professor, porque ele ali, você, professor, é um instrumento do Senhor. E antes de terminar, com certeza, não esquece de fazer as orações pela família, pelos que estão precisando, pelos países, por Israel. A gente vê no geral começar o cenário do mundo e as crianças precisam, de certa forma, elas saber como é que estão. E saber que elas são muito importantes na oração, orando pelo país, orando pelos pais, pela família. E de pequeno eles já vão aprendendo a colocar tudo nos pés do Senhor. Não esquece também, professor, do memorizando. A gente colocou aqui o memorizando também. É muito importante você ler. Aqui está no livro de João, capítulo 14, versículo 15, a gente colocou em destaque, que diz: Jesus continuou: se vós me amam, obedeçam os meus mandamentos. Obedecer ao Senhor é o princípio da sabedoria. Se a gente diz que ama ao Senhor, a gente vai refletir como? No nosso comportamento, no nosso cotidiano, no nosso maneira de ser, de tratar os nossos alunos, a maneira como você se comporta, professor. Você apresenta Jesus para seus alunos. Então coloque como centro da tua aula ali a palavra de Deus, e o Espírito Santo ele vai regendo toda a aula. Timóteo teve uma vida ali plena na presença do Senhor, e os pequenos que estão na tua mão, com certeza, têm um futuro, a qual, professor, você já vai apresentando, você já vai orando. A gente falou de Eunice, falou de Lloyd, a avó e a mãe de Timóteo, mas a figura do professor é de extrema importância na vida do aluno. E quando a gente está falando de EBD, a gente fala do professor que é comprometido com a palavra de Deus, que tem ali uma importância muito grande. Então não deixa de falar da palavra de Deus, não deixa de orar. A atividade dos pequenos, não esquece, está aqui na última página, corrige com ele. Quem não tiver, você faz a parte e entrega para eles, tira xerox. São situações que você não pode deixar passando. O horário é muito pouco da manhã e a gente tem que controlar, tem que organizar esse horário para que o professor não se perca no rumo da aula. Então, começa com louvor, oração, faz ali o parameditar, coloca a ideia que a gente colocou aqui bem diferenciada e vai ser bênção. Pede para os professores também das outras aulas ali ao lado, para muitas vezes ali compartilhar com vocês em oração os pedidos de oração. Orar por Israel é de suma importância, é nossa responsabilidade, é povo de Deus. E você, professor, está ensinando os teus pequenos ali a grande responsabilidade da oração. A gente vê Timóteo muito jovem e Deus não o desprezou. Deus não despreza a criança, não despreza o adulto, não despreza o idoso. Para ele é utilizado a cada um e tem o seu valor na obra do Senhor. Então, os pequenos ali, a tua classe, a classe ao lado, tudo tem uma grande importância. Então, valorize o teu aluno, coloca ele nos pés da oração, no joelho, e vai ser bênção para a tua vida, professor. Que Deus continue te abençoando, o teu ministério, o teu chamado, né? A dedicação no ensino, pois a gente sabe que não é fácil, a responsabilidade de falar a palavra de Deus. Mas com certeza vai ser bênção. Então dá aquele like aí, tá certo? Curte aí, faz o teu comentário, compartilha, envia para outras pessoas. Quantas pessoas estão fazendo, meu Deus, qual é a didática que eu vou levar para o domingo? E com certeza quando você assiste, você vai acrescentar algo, ou você vai modificar, ou vai se espelhar, vai adaptar. Alguma situação vai agregar a tua aula, com certeza. E é bênção para a tua vida, tá certo, professor? Que Deus continue te abençoando, dá aquele like aí abençoado, e a gente fica feliz e vai multiplicando aí, compartilhando
compartilhando para outros, porque essa aula é a palavra do Senhor e é de suma importância para as vidas. Tem um grande valor a palavra de Deus e você, professor, você é o responsável pela tua classe para orar, para apresentar a vida deles, porque eles são pequenos, mas são o futuro da igreja. E lá na frente ele vai dizer, o meu professor, minha professora de escola dominical, com certeza influenciou para o meu ministério, para o meu chamado. E Deus te abençoe, professor. Ora, jejuma, se aproxima do Senhor, que Deus te dá as ferramentas necessárias para dar uma boa aula e que Deus abençoe. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.